Nosso tema é o ano da virada. Glória a Deus. Eu acredito, irmão, que aquilo que não aconteceu no ano passado vai acontecer esse ano. Mas aconteceu o que, pastor? Da gente vencer, você vencer suas fraquezas, suas lutas, você conseguir se libertar muitas vezes de algo que lhe perturba há tantos anos, alcançar aquele ápice, quem sabe, na tua vida profissional, ministerial, conjugal. Então, tudo aquilo que não foi concretizado no ano passado, eu creio que esse ano é o ano de se realizar. Amém, Jesus? E nós compartilhamos na semana passada, no livro de Lucas, a chamada dos apóstolos, a escolha dos discípulos de Jesus Cristo, e ali a vida de um personagem que chega a ser enigmático, um homem que nós estudamos muito sobre a vida dele e sempre temos o que aprender, que é a vida de Pedro caminhando com o Senhor Jesus Cristo. E eu fiz uma promessa em Cristo Jesus, vou tentar cumpri-la. Semana passada foi uma bênção e essa semana tinha mais, Eu acredito que tem mais do Senhor também para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 21. Nós iremos fazer uma leitura expansiva, vai estar sendo projetada aqui no Data Show também. João capítulo 21. Eu vou ler os versículos ímpares, a igreja lê os versículos pares, com fervor, com amor no coração. Amém, Jesus? João capítulo 21, versículo de 1 a 18. Todos acharam amém? Amém ou misericórdia? Amém, achou. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Versículo 2. Simão Pedro disse-lhe: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no bar, mas naquela noite nada pegaram. Versículo 4. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e lá ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles.
tomou um peixe e o fez o mesmo. Assim, após tomarem um de jejum, Jesus questionou a Simeão, Pedro: Simeão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simeão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Vamos orar por essa palavra. Santo Deus e amado Pai, nós queremos te render graças nessa noite. Eu quero pedir a Deus que toda a expectativa se eleve ao trono do Senhor, que tu possas usar a minha vida para a nossa vida nessa noite, Deus, dando continuidade para abrir a visão do teu povo sobre aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, que é um ano, ó Deus, de realizações, que é um ano, ó Deus, aonde as coisas que não foram concretizadas no ano passado, pelos olhos da fé, de forma profética, nós veremos cumprido. Contudo, ó Deus, precisamos estar atentos ao teu querer. Toma cada vida, cada alma dessa cativa ao Senhor nesta noite e usa a minha vida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço, amada igreja, diz amém, Jesus. Querido, semana passada nós paramos em uma outra etapa da vida de Pedro, na etapa inicial, e hoje nós iniciamos a nossa leitura num período, vamos dizer que seja no meio da trajetória de Pedro. Por conta do horário, na semana passada nós deixamos uma observação sobre a chamada de Pedro e a pesca maravilhosa para fazer essa semana, que é o resultado do conjunto fé, fé e submissão. Nós fechamos ali compreendendo que para haver uma virada na nossa vida é necessário que Jesus seja Senhor verdadeiramente da nossa vida. E o que eu queria fechar da semana passada para cá é a consequência da bênção. Quando houve ali a pesca maravilhosa, que não foi essa pesca em si, foi a primeira vez que Jesus se aproxima deles e convida Pedro, Tiago e João para fazer parte do ministério de Jesus. E a gente vê que ali Pedro vinha cansado de uma pesca, exausto. E Pedro senta, ouve Jesus, e Jesus manda que ele retorne, ele lança a rede novamente, é abençoado. Aonde Jesus direciona, eles fazem a pesca maravilhosa, e a pesca é tão grande que ali tem que dividir entre os outros barcos, e as pessoas que estão ao redor são abençoadas. Mas a consequência da bênção deles não fica resumida apenas para ele. João capítulo 17, se você puder acompanha comigo lá. João 17, capítulo de 22 e 23, capítulo 17, versículo 22 e 23, vai dizer o seguinte: eu lhes tenho transferido a glória que me deste, que me tem dado, para que sejam um, como nós somos
Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. A consequência da bênção não fica ligada apenas a eles. Eles fazem ali as conexões com as outras pessoas que estavam precisadas e abençoa a vida das outras pessoas. E o que eu preciso falar sobre aquele momento da pesca maravilhosa, de quando Deus faz algo extraordinário na nossa vida, é que nós não devemos, irmãos, ficar ligados na bênção, mas a gente precisa estar conectado no Deus da bênção. Os discípulos faziam coisas extraordinárias, mas eles estavam ligados a um Deus extraordinário. Nunca esqueça disso, querido. Para um ano da virada, você vai precisar do Deus que faz as coisas virarem, que faz as coisas acontecerem, que faz as coisas serem geradas. Porque nós temos uma tendência de talvez trazer, o ser humano em si, ele tem uma tendência de querer trazer para si a glória das coisas que acontecem nessa vida. O ser humano, ele tem a tendência de se envaidecer e logo crescer com aquilo que Deus faz. Porque se a gente parar para observar um pouquinho a vida de todos os discípulos, ou talvez se você parar para lembrar da sua vida antes de Jesus, irmãos, eu particularmente digo: Senhor, Tu és muito bom. Isso é muita graça, isso é muita misericórdia. Estar vivendo a vida que eu vivo hoje é consequência da graça e da misericórdia de Deus. Nunca foi sobre nós, é sobre o que Ele pode fazer em nós. Então ali eu vejo que o resultado, reconhecendo o resultado daquele que realiza a virada. Primeira coisa que eu vejo na vida de Pedro, quando ele retorna à margem, é que não foi a experiência de Pedro que fez ele ter a pesca maravilhosa. Quando Pedro ele retorna para a margem da praia, com as redes rompidas e com o barco cheio de peixe, depois de uma noite cansativa, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele entendia que aquilo que estava acontecendo na vida dele vinha da mão de Deus e não tinha nada a ver com a experiência que ele tem. Muitas vezes, querido, nós queremos atribuir as coisas que Deus tem nos dado, os benefícios que Ele tem nos feito, a nossa experiência. E nunca foi sobre a nossa experiência, é sobre o que Ele pode fazer. Algumas coisas que a palavra do Senhor vai nos ensinar é que há muita gente, talvez muitas pessoas com muita idade e pouca experiência com Deus. Há muita gente com pouquíssima idade, com muitas experiências com Deus, e vice-versa. Porque tem a ver a quem a gente atribui, em quem a gente busca dar a glória e o louvor das coisas que acontecem na nossa vida. Diz ao irmão que está do seu lado: tudo que nós temos e aquilo que nós somos vem dele. Não tem a ver com você, tem a ver com a graça. É a graça dele em nós. A experiência de Pedro trouxe nada para Pedro, irmão. Pedro foi lá, pescou, passou a noite toda arrastando na rede e voltou sem nada. Mas quando Jesus orienta, dá a ele a palavra, ele vai sobre a palavra de Jesus, e aí a gente sabe que a pesca torna-se uma pesca maravilhosa. Até hoje é conhecida como a pesca miraculosa, Algo extraordinário que aconteceu. Então, uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente, sabe? Tudo que você já fez para Deus, tudo que você ainda faz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, não tem a ver com a sua experiência. Tem a ver com o que Deus está fazendo através de você. Quem é o homem para quem é bom na terra, se não vier do Espírito Santo, uma atitude boa, generosa? Vem de Deus, irmão. Segunda coisa, não foi a equipe que estava com Pedro. Pedro tinha ali sócios, Tiago e João, e havia muita gente também ali no mar de Tiberíades, irmão, pescando. Mas a palavra do Senhor nos ensina que os outros pescadores, se você observar as entrelinhas ali, também já havia atracado o barco.
Quando as coisas começam a dar certo para Pedro, eu fico imaginando, aquilo não era hora de pesca. Não tinha mais barco, irmão, pela manhã no mar, não. Hora de pescar em alto mar ou em lugares profundos, porque era um lago. É à noite. Quem aqui é pescador? O pastor não é pescador. De vez em quando eu pego ali uma piaba, um negócio outro, de vez em quando eu vou pescar. Você sabe, o melhor horário de pescar é à noite, ou no final da madrugada, quando o peixe vai se alimentar. Tem uns ali que se atreveu, sorriu, nunca pegou uma tilápia, só aqueles pequenininhos. Mas aí, a gente vai ver que a pescaria, ela acontecia à noite. E você vai ver, querido, que não era a equipe que estava com Pedro. Pedro não estava só. Outra coisa que é perigoso num ano de virada, porque eu creio que as coisas estão começando a acontecer, e daqui para dezembro, se o Senhor não voltar, irá se concretizar. Eu não sei se você crê assim na sua vida. Só que quando o tempo passa, a gente tem a tendência às vezes de dizer, foi com quem eu ando, é com quem eu estou colando, as pessoas que estão ao meu redor têm influência para resolver. Não tem a ver com a tua equipe não, irmão. Diz a ele, não tem a ver com a tua equipe. Tem a ver com Deus, que está acima da tua equipe. Não tem a ver com a capacidade do time que foi formado. Tudo que a junta do ano passado realizou, não realizou por causa da junta, nem por conta de mim. Foi por conta dele, foi ele que fez. Se houve bons resultados, ou se houve algumas coisas, foi graça. Então a gente às vezes, irmão, com o passar do tempo vai caminhando, alcança um resultado, aí diz a equipe é boa. Não, irmão, a equipe é nosso cego. Bom é Ele que derrama a graça sobre nós e nos ajuda a chegar nos lugares, a alcançar as pescas maravilhosas. Não foi o barco em que Pedro estava. Sabe por quê, irmão? A pesca maravilhosa não foi com o barco que Pedro estava, porque a bênção não tem a ver com o que você tem, nem aonde você está, tem a ver com o que Deus pode fazer. Muitas vezes a gente diz, pastor, eu vou mudar de cidade, de Belo Jardim. Deus é Deus em Belo Jardim. Amém? É Deus em São Paulo. O Deus de São Paulo é o Deus de Belo Jardim? Não tem a ver com lugar não, irmão. Diz a ele, desfaz as malas, crente. O Deus que faz lá, faz aqui também. Depende da tua intimidade com Ele, se tu estás na direção dEle. Tem pessoas que querem viver uma virada na vida e dizem, não, eu vou para os States, irmão. Tem muita gente morando no Brasil que vive melhor do que muito estrangeiro. O negócio está ficando ruim lá, hein? Eu não vou entrar no mérito não. Está ficando ruim para estrangeiro, sempre foi, está ficando mais. A não ser que você saia daqui já com a virada na mão. Com a virada na mão, irmão, todo lugar que a gente chega é bom. Mas para viver a virada, você não precisa sair do lugar onde você está. Você precisa atrair Deus para a tua vida e ouvir a voz dEle para a virada acontecer. Diz a teu irmão, não sai do Belo Jardim não, irmão. Te prepara que a virada vai ser aqui. É assim que acontece, irmão. Jesus não disse, olha Pedro, pega o barco e a gente vai para o litoral para a pesca acontecer. Foi no mesmo lugar, no mesmo lago, onde as coisas não deu certo, que Jesus diz, olha, pega a rede, lança de novo. Mas dessa vez vai sobre a minha palavra, sobre a palavra dele. Todo lugar que a gente joga a rede dá peixe. Tudo que a gente faz funciona e se concretiza sobre a sua palavra. Nós vamos ver, irmãos, alguns exemplos que eu acredito que é oportuno. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele em nós. Gênesis capítulo 18, versículo 27, se você puder, vai lá comigo. Você vai ver mais um homem de Deus nos dando exemplo que não tem a ver com a gente, tem a ver com a bênção dele na nossa vida. Gênesis 18, 27. O pessoal puder me dar um fundo aqui, eu agradeço. Gênesis capítulo 18, versículo 27. Amém, Jesus? Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Vá lá, irmão, que a gente vai dizer Abraão, pai da fé. Verdade.
O exemplo de fé, o cara da onde surgiu a promessa que toda a terra seria abençoada através dele, e através da sua descendência viria o Salvador, e tudo aquilo que a gente conhece da pessoa fantástica, das promessas inimagináveis que Deus deu a Abraão, mulher estéril, ter filho na velhice. Abraão diz: eu me atrevo a falar com o Senhor, eu que sou pó e cinza. Sabe, irmão, a ideia não é colocar você para baixo, é nos colocar no centro da vontade dele. Diz a pessoa que está do teu lado: me ajuda aí, você é pouca coisa, irmão, mas Deus em você faz muita coisa. Você não é muita coisa não, mas se Deus estiver contigo, ó, vai longe. Diz algum ditado popular que um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Só que no ano da virada, quando as coisas começam a virar, nós temos a tendência de, né? Pode ser mal como for, já anda. Ei, irmão, é ele. Abraão entendia isso. Abraão diz: eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar contigo. Ultimamente a gente vê, a ideia não é essa, eu quero falar sobre o ano da virada, mas pessoas ensinando não, faça isso com Deus. Não, irmão, com Deus é choro, pranto, coração quebrantado e humilde, ele não rejeita. Nunca foi: Deus, se eu tenho crédito contigo. Quem é o homem? Tem crédito com Deus, irmão? A gente pede em nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Tem a ver com a gente não, hein? Tem a ver com ele em nós. Outro exemplo de vida, de um homem de fé, libado, homem que a Bíblia diz reto, justo. Jó, capítulo de número 42, se você puder, acompanha comigo. Eu quero que você entenda que o ano da virada esse ano é porque Deus é bom na sua vida, não é porque a gente merece não. Jó capítulo 42, versículo de número 6, vê o que diz a palavra do Senhor. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Aqui 42 foi a virada de Jó. A luta, o sofrimento, tudo tinha passado. Jó estava bebendo da água da virada, irmão. As coisas começaram a acontecer. Aí Jó diz: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo 2. No 6 ele diz assim: eu menosprezo a mim mesmo. Se fosse por mim, a lepra não cessava. Se fosse na minha força, nada teria sido restituído. Você precisa se conectar em Deus esse ano para a virada acontecer. Sozinho não dá. A palavra de Deus também diz: sem mim nada podeis. A virada de Deus na nossa vida depende dele em nós. Sozinho não dá, irmão. Outro exemplo para a gente poder seguir, Isaías capítulo 6. Vai lá comigo para o livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 5. Esse ano é o ano da virada. Eu creio, irmão, que eu verei a glória de Deus mais uma vez, sonhos realizados, projetos concretizados, muitos cultos de ação de graça. É minha expectativa para a nossa igreja esse ano. Contudo, a nossa consciência tem que estar firmada. Não tem a ver com a gente em si, tem a ver com Ele em nós. Não pode ter no nosso coração: é porque eu tenho, é porque eu posso, é porque eu faço. A virada acontece porque Ele é, porque Ele tem e porque Ele faz. Isaías capítulo 6, versículo 5 vai dizer: então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vem cá, Abraão, Jó, Isaías, eles conseguem ter esse entendimento.
Você consegue entender que Deus é superior a nós? Você consegue entender que Ele é maior na sua vida do que as suas próprias vontades e os teus interesses? Sem Ele é nada. A pesca maravilhosa acontece na vida de Pedro, porque Pedro, querido, ele consegue ver, conectar e fazer algo surreal. Ele tinha um contato de agir corretamente depois da atitude. Pedro vem com o barco carregado. Primeira coisa que ele faz: afasta-te de mim. Mas Jesus não veio para se afastar, Ele veio para fazer o milagre e compartilhar junto com você. Esse ano, irmão, é o ano da virada, porque é um ano de reconhecimento. Sem Ele nada podemos fazer. O que eu podia dizer sobre a questão da construção da igreja, se não fosse Ele? Nós tentamos, fizemos a estratégia, ouvimos a voz, demos os passos certos, corretos, não gerou. Porque Ele queria fazer do jeito dEle. Do jeito dele é melhor, é maior, é supremo. As coisas se encaixam e vai fluindo. Para que a virada de Deus aconteça na sua vida, querido, você precisa ter isso bem claro. É sobre Ele em você, não tem a ver sobre você nele. Foi por nós que Ele veio, para que a glória dele fosse revelada através de nós. Sem Ele nós não temos glória, não reflete, não brilha. Porque Ele é a luz do mundo. Chegando no texto que a gente leu hoje, João 21, aí eu vou falar da supremacia, compreendendo a supremacia de Jesus Cristo. Você vai ver, querido, que Pedro, ele começa servindo, encontrou Jesus, converte, passa a servir. Agora no capítulo 21 de João, a gente vai ver o meio, metade da vida de Pedro, no centro. Pedro querendo voltar a pescar. Tem muita gente, querido, que tomou posse dessa palavra e daqui para dezembro, se o Senhor não voltar, vai querer tendenciar a fazer as mesmas coisas que fez em 2018. E aí, irmão, deixa eu dizer a você, a rede vai voltar sem nada de novo. Pedro, depois que a morte de Jesus, eles vão voltando juntos. E ele fica desanimado. Ele fica triste, sabe por quê? Quem vive de saudosismo, irmão, não faz mais nada. Eu, quando preparava essa mensagem, eu lembrei de uma palavra que o reverendo David Bills, não fala inglês. Ele, no culto dos 60 anos da igreja no Brasil, em Campinas, o ano passado, ele falando sobre a igreja de Éfeso, ele fala que Jesus adverte: tenho contra ti que abandonasses o primeiro amor. E hoje a gente vê a Europa como está sofrendo ali as lutas. E o que isso tem a ver com o ano da virada? Muitas vezes, querido, a gente fez tanta coisa para Deus no passado, mas hoje não faz mais nada. Vive de saudosismo. Eu encontro muitas pessoas nessa cidade: ah, pastor, eu já fiz, eu fazia, eu era, eu fui. Porque teve encontro com Deus, teve uma virada e fez muita coisa para Deus. Eles fizeram. Foi 3 anos de impacto, irmão. Foi 3 anos de milagre. Foi 3 anos vendo Jesus multiplicar pão, morto ser ressuscitado, vendo o cego enxergar, vendo o coxo andar, o surdo ouvia, quem era endemoniado era curado. Foi bom demais, mas passou. Muitas vezes a gente quer viver de saudosismo. Ah, pastor, porque eu era está no passado. Traz experiência para o presente, mas não agrega para o futuro não, irmão. Pastor, e aquela questão de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é bom. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança para continuar caminhando. Tem pessoas que fazem saudosismo, traz à memória aquilo que lhe dá esperança para viver de passado. Deus não te chamou para viver de passado, irmão. Deus quer um futuro extraordinário para você.
Um futuro profético onde todas as coisas que deram errado o ano passado darão certo esse ano. Quem vive de passado, irmão, não vai para o futuro com Deus, não. Não, pastor, porque eu fazia. Pedro também. Quanta gente aqui, irmão, tem vontade de voltar ao passado. Eu escutei uma vez de um amigo, presbítero da Assembleia de Deus, um colega meu. Nós estávamos vivendo um momento e ele disse o seguinte: duas coisas não acontecem duas vezes do mesmo jeito. Aquilo que foi bom, irmão, passou, tem que viver algo novo. Jesus diz: eis que tudo se fez novo. E aí você fica sofrendo porque que você quer viver o passado no presente. Não volta. Ei, é diferente. Pedro queria de novo estar na sombra de Jesus, mas as experiências que você teve no passado é para você fazer algo novo hoje. Não é para você repetir as experiências do passado. Jesus aparece para eles. Jesus, de novo, semelhantemente, dá a mesma ordem. E quando ele diz, nos detalhes, que só ele sabe dizer, o menino, João, 17 anos, mais ou menos 16, diz: ei, Pedro, é ele. Nem Pedro conseguia enxergar. O menino diz: é ele. Pedro diz: pulou na água. Deus quer fazer algo novo na tua vida, irmão, esse ano. Deus quer projetar coisas novas sobre o teu ministério. Deus quer derramar novos dons sobre a tua vida. Desapega do passado para viver algo novo com Deus. Todo ano minha expectativa é que os departamentos produzam algo novo, algo diferente. Nós se alegramos com o passado, mas vivemos rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Pedro havia abandonado a chamada de Deus para a vida dele. Mas Jesus, por misericórdia, né? O cara é 2 vezes comissionado, né? Algumas versões vai dizer que a restauração de Pedro. Pedro é restaurado, reestabelecido. Jesus fez a obra na vida dele, trabalhou, organizou, colocou tudo no lugar, ensinou como é que fazia. Só que quando Jesus deixou Pedro aprender a viver um pouquinho só, Pedro se perdeu. Ele diz aos discípulos: se credes, vocês farão coisas maiores. O que Jesus tinha para a vida daqueles homens era levar essa mensagem a todo mundo a um preço muito alto. Para isso, eles precisariam entender que aquele tempo de graça que houve era um tempo de preparação. Como você vai viver uma virada de Deus, irmão, na sua vida, se você está apegado ao passado? Essa mensagem que Deus falou no meu coração para essa noite. Eles viveram tudo de bom, intenso. Só que agora passou. Foi. Não, pastor, eu pregava. Bom, irmão, legal. E agora? Não, pastor, eu dancei para o Senhor. Maravilha. E agora? Não, pastor, porque eu tive tal coisa na minha vida. E agora? Ou você vai ficar preso àquilo que foi, ou você vai estar aberto ao novo de Deus, a algo maior, a algo surreal, a um ano de virada. Deus, ele não fez a virada na vida dos apóstolos para eles viver a mesma coisa. A mesma coisa seria Jesus encarnado de novo e andar com eles. Não. Jesus apareceu e disse: ei, menino, junta o joelho, se organiza que vem um tempo aí, bênção, viu? Prepara-se para a diáspora. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de... Para que poder? Para que tanto poder de Deus, se não é para servir? Para que tanta graça? Eles imaginavam tudo direitinho como foi no passado, só que Jesus queria fazer algo novo. Talvez eu venha tirar a expectativa de algumas pessoas aqui nessa noite de elevar alguns. Não vai ser como foi antigamente.
vai ser diferente esse ano. Para aquele que crê. Pastor, mas eu fazia, eu tinha, está tudo no passado. Você precisa trazer algo novo para o presente de Deus, para viver algo novo de Deus. Eles viveram coisas extraordinárias com Deus, para poder fazer coisas extraordinárias em Deus. Essa igreja é uma criança, 5 anos de congregação. Nesses 16 anos que eu frequento a igreja do Nazareno, alguns anos como membro já, eu vivi muitas coisas boas, irmão. Às vezes eu falava com o pastor Lucas, o pastor Wellington, nós somos da mesma igreja, fomos formados em tempos diferentes na mesma igreja. Pastora Sônia de Gravatar, o pastor Wellington de Timbaúba, e a gente parava e sentava e começava a lembrar, olha porque Deus fez, porque Deus agia, porque era bom e tal, e eu fui, eu fiz, eu fazia, tudo no passado. Eu só não dirigi ministério de mulher, porque não podia. De tudo eu fiz, irmão. Teve anos que foi uma bênção, teve outros que foi uma luta. Todo ano eu me ajoelhava e dizia, Deus, o que tu queres de mim para esse novo ano? Irmão, não quero desacreditar no que Deus fez na tua vida não, irmão. Eu só quero te dizer, ninguém vive de passado não. Quem vive de passado é museu. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Não, eu tinha tal carro, eu morava em tal casa. E é bom, legal, passado. Pastor, porque eu também já fui algumas coisas. Trabalhava numa empresa multi, ganhava um dinheiro legal, tinha uma vida mais confortável do que hoje, passado. Foi experiência, passou, filho. Ou você está disponível para viver um novo de Deus, uma virada esse ano, ou você vai viver de passado. Sabe o canto da perua? Quem disse foi o pastor Rolando, né? Você não conhece esse negócio do meu tempo não, hein? Que aquela ladainha de sempre. Não. Quando Jesus ele pega os alimentos, come, e Pedro entende que era ele. Dobra a tua atenção, eu quero finalizar. Ele diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu dissesse que não me negaria. Em outras palavras, eu estou abrindo a mente de Pedro aqui. O diálogo que estava por trás ali era mais ou menos isso, irmão, que estava em jogo. Jesus diz, Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz a ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olhando para ele dizendo, tu também disseste que não me negaria. E me negasse 3 vezes. Pedro, tu me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus dizendo a ele uma afirmativa, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro, olha filho, a primeira missão, houve um livramento, foi para você aprender a não negar a fé que você deposita em mim. Foi na fogueira, foi debaixo do alpendre, Pedro foi negando. A partir de agora, ele teria que ser um exemplo para as ovelhas de Cristo, sem que Cristo estivesse do lado. Viveu novo, açoite, prisão, ser injuriado, caluniado, apedrejado, ver os outros morrer e manter-se firme, porque a gente não vive de passado. Se Pedro fosse viver das experiências que ele teve, você é um deles, Pedro dizer, não, você parece, fala como ele, não, agora Pedro tinha que estar preparado para algo maior, irmão. Deus quer fazer algo maior sobre a tua vida esse ano. Deus quer derramar um ministério novo sobre você, colocar novos dons sobre a tua vida. Tem que estar disponível para viver o novo. Esquece o passado. Guarda o que é bom, foi legal, traz a memória, foi tão bom, eu quero fazer melhor. Isso eu estou falando em questão de relacionamento com Deus. Tem tantas áreas na tua vida que não dá para voltar atrás. E você fica naquela, não, porque antigamente foi melhor. Está desfazendo do que Deus está te dando hoje.
Todas as coisas cooperam para daqueles que amam, que andam segundo. Então, o Deus que foi bom no passado não é bom agora mais não, irmão. Quando a gente diz que antigamente foi melhor do que é hoje, a gente está dizendo que Deus não sabe o que faz. Está tão bom hoje como foi ontem. Depende de como você tratou aquilo que Ele te deu. Quem soube lidar com o tempo bom, tá bom. Quem não sabe lidar com o tempo bom, vai viver novas experiências até chegar coisas boas novamente. Você está disponível para Deus fazer um novo na tua vida esse ano? Queria que você ficasse de pé, irmão.